Bom dia para todos. Hoje a nossa convidada é Stephanie Tondo, jornalista. Ela acaba de defender a dissertação de mestrado dela, é mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ, trabalha na assessoria de imprensa da Secretaria de Fazenda do Estado, já trabalhou em assessoria de imprensa também. E ela vai falar para a gente sobre a dissertação de mestrado dela, que é exatamente sobre o jornalismo popular. Mesmo esquema de sempre, vamos dialogar sobre mídias locais, ela vai expor, vai falar sobre o trabalho dela, e depois não poupem perguntas, tirem todas as curiosidades, quer dizer, a gente vai estar entrando, a partir do trabalho da Stephanie, a ideia é a gente entrar em mais um ramo que sai um pouco da mídia comunitária, mas dialoga com ela, que é o jornalismo popular e que tem uma interface comercial e que vai conversar com o comunitarismo, tá? Então é com você, Stephanie. Muito obrigada por ter aceito o convite. E com você. Obrigada a você, Lilian. Só para eu saber, tem alguém aqui que já trabalha em redação de jornal ou não? Onde? No Meia Hora? Legal, eu comecei lá também. Não, é legal porque eu saí de redação em 2015, então se eu falar alguma coisa que você veja assim, não, isso aqui já mudou e tal, aí você me fala, porque é bom para atualizar também. Quando eu comecei a pesquisar jornalismo popular, às vezes eu comentava com as pessoas e eu via que esse termo jornalismo popular, ele pode ser usado para falar de muita coisa, né? E aí, teve uma vez que eu estava conversando com uma menina e ela falou, que legal, adoro jornalismo popular, eu trabalho no Brasil de Fato. Eu fiquei assim, não, Brasil de Fato, na minha concepção, não seria jornalismo popular. Então, só para deixar claro, assim, o que a gente está falando aqui é o jornal popular voltado para as classes C, D e E que tem como público essa classe, os servidores públicos, aposentados, donas de casa, e que eles têm essa questão estética do jornal popular, das cores e das fontes em tamanho um pouco maior, do uso de imagens, desse perfil um pouco mais descontraído mesmo. Então, por que eu quis começar a estudar o jornalismo popular? Assim, a internet ela trouxe para o jornal impresso uma crise muito grande, e só que a crise que os jornais voltados para as elites enfrentam, ela é potencializada no jornalismo popular, porque o público popular mudou bastante também nos últimos anos. Então, a gente percebe que teve mais gente entrando na universidade, o poder aquisitivo dessas pessoas aumentou também, e a gente percebe que esses jornais eles não conseguiram acompanhar a mudança do público e acabaram se perdendo tanto na questão da tecnologia quanto na questão do conteúdo mesmo. E aí, quando a gente estuda o histórico do jornalismo popular, a gente vê que o que se faz hoje é muito parecido com aquilo que se fazia no início do jornal popular. Assim. Há 100 anos atrás já se fazia basicamente o que se faz hoje. Eu estava explicando para a Lilian que eu estou sem óculos porque a minha cachorra comeu. E aí eu não enxergo o que está ali. Então, tá. Não facilita. E aí a gente tem esse jornal A Gazeta, que é de 1875, que foi um dos primeiros jornais populares a surgir no Rio de Janeiro. E ela já tinha uma seção de humor, ela já apostava nessa característica dos jornais populares da descontração, e foi um dos primeiros jornais também a usar cores. Então, você vê que essas características se mantêm. E quando o jornal popular surge, ele surge não porque existe um interesse em educar as classes populares, nem porque existe uma questão social por trás. Ele surge porque é um nicho de mercado e porque existe um interesse político e mercadológico por trás disso. Então, o jornal O Dia, por exemplo, ele foi fundado pelo Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo na época, e pelo Chagas Freitas, que era sócio dele, e que, alguns anos depois, se tornou deputado federal e depois governador do Rio. Então, assim, o jornal teve uma influência muito forte nisso. E conversando com o Henrique Freitas, que você com certeza conhece também, ele conta que a criação do Meia Hora ela não foi por uma questão social, ela foi por uma questão
de perceber que existia um nicho de mercado ali que não estava sendo atendido. Aqui a gente tem a capa do jornal Notícias Populares de 75, se não me engano, e a gente percebe elementos que se mantêm até hoje, né? Você tem ali uma mulher seminua, você tem um destaque para notícias de polícia e de cidade, e alguma coisa sobre esporte também. E se mantém em quase todas as capas que a gente encontra desses jornais. E aí, assim, quando a gente pensa em jornalismo para a internet, a gente tem que ter alguns requisitos assim, que a gente precisa cumprir, né? Tem a interatividade, a personalização do conteúdo, a hipertextualidade, a multimedialidade, a factualidade, a memória. Só que quando a gente pensa no jornalismo popular online, assim, o que acontece mais? A gente tem uma interatividade com o público por meio do Facebook e das redes sociais, que ainda não é uma interatividade grande como poderia ser. E a gente tem muitas mídias, né? A gente tem foto, tem vídeo, tem áudio, muitas coisas que são até mandadas pelos próprios usuários pelo WhatsApp. E o foco no factual também. E esses jornais populares na internet, eles se dividem basicamente nos portais de notícia e nas redes sociais. Só que quando eles são transpostos para a internet, eles perdem muita coisa do que eles têm no impresso, né? Então, assim, o Meia Hora, por exemplo, que é um jornal que foca na criatividade, que as capas elas são super elogiadas e até pessoas que não são o público do jornal gostam de ver as capas, quando ele vai para a internet, ele fica um portal sem graça, muito parecido com o portal dos jornais de referência. Esse termo jornais de referência ele é usado por uma professora da USP para se referir aos jornais voltados para a elite, assim, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha. Então esse jornal ele perde um pouco da identidade dele na internet. E mesmo no Facebook, ele não tem toda a riqueza que ele tem no impresso, né? E quando a gente percebe que o público popular ele está cada vez mais inserido na internet, né? Todo mundo hoje tem smartphone, tem um computador em casa, tem acesso à internet, nem que seja em lan house. Então, assim, se por um lado a tiragem do jornal está caindo também, assim, o acesso à internet está aumentando muito. Só que a gente não percebe esse investimento na internet como deveria ser para que o jornal sobrevivesse nesse meio, né? Só um minutinho. Bom, então a gente estava falando das capas, né? Essa capa do Meia Hora do Meio, ela ganhou um prêmio ESSO, e era aquilo que eu estava falando, assim, que é essa criatividade que é reconhecida no jornalismo popular, mas que não é colocada na internet. E aí a gente cai também na questão da ideologia dos processos simbólicos do jornalismo popular. Desde o princípio a gente percebe que existe um apelo ao sensacionalismo e à massificação, à cultura de massas. E isso tem uma dualidade muito grande nisso, assim, porque quando a gente pensa em sensacionalismo, normalmente a gente pensa em alguma coisa ruim. Só que o apelo às sensações, ele nem sempre é ruim, ele pode ser usado para muitas coisas. Ele pode ser usado como uma forma didática de você ensinar alguma coisa ou passar uma informação que poderia ficar mais palatável dessa forma, assim. Ele pode ser usado para chamar a atenção para o assunto importante, né? O humor é uma questão super importante no jornalismo popular e muitas vezes é criticado por isso, como se um jornal, para ter credibilidade, ele não pudesse ser engraçado, ele não pudesse ter humor. E, na verdade, não é bem isso, né? O Muniz Sodré, ele fala que na cultura africana, a alegria ela tem uma função quase sagrada de contato com a realidade, assim, ele fala que a alegria ela estimula a potência de agir, assim. Então, quando você ri de alguma coisa, de alguma forma você se conecta com aquilo e você é motivado a ter alguma ação. Então, só que o problema é que quando isso é colocado na cultura de massa e no próprio jornal popular,
normalmente é uma alegria, um humor que só faz rir e que aliena mais do que abre os olhos assim para a realidade. Então, a questão é como que esse humor é empregado no na cultura, assim, e se ele serve para entretenimento ou se ele tem uma função de ajudar a encarar a realidade, assim. Outra questão do jornalismo popular é que ele tem uma capacidade muito grande de gerar identificação com as classes menos favorecidas, assim. Então, o problema é quando você só coloca o povo como um nicho de mercado e não como alguém que faz parte do jornal. E aí, por um lado, a imprensa, até por essa questão política, né? Então, assim, você tem uma pessoa que o jornal apoia, um candidato que o jornal apoia. E aí você vai denunciar coisas na cidade, vai tentar estar próximo da população, mas só com interesse político. E aí isso acaba sendo meio complicado, porque hoje em dia você tem muito... Na internet você tem muitas vozes e você tem pessoas que têm mais credibilidade do que o jornal. Então, o caso dessas capas, por exemplo, né? Tem essa capa de cima do Extra, que é super legal, celebra a beleza negra e fala do orgulho. Só que embaixo você tem 2 vezes, né? Eles falaram da Anitta como Anitta tipo exportação, que tem relação com aquele ditado da mulata tipo exportação, né? Então, quando uma negra olha para isso, assim, será que ela enxerga isso como uma coisa legal ou será que ela pensa nesse sentido da mulher negra objetificada e colocada como algo para vender para os estrangeiros, sabe? Então, quem que a mulher negra vai preferir ler? Vai ser o Jornal Extra ou vai ser um blog feito por mulheres negras e que representa tudo aquilo que ela pensa e que diz o que, da forma como ela coloca a mulher negra da forma como ela quer ser colocada, assim. Então, eu acho que tem essa questão do jornal popular ser muito incoerente às vezes, né? De ao mesmo tempo celebrar as diferenças e as classes populares e às vezes cair no preconceito, assim. Claro que não é por mal, mas é porque o jornal popular ele é produzido pela elite. Então, a elite nem sempre vai conseguir se colocar no lugar do povo. E hoje em dia você tem pessoas do povo, pessoas de classes baixas produzindo conteúdo na internet. Então, acho que para que o jornal popular ele consiga sobreviver na internet, ele precisa cada vez mais ser feito por pessoas dessas classes, assim. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da crise, né? Esse gráfico mostra os jornais populares, como que eles caíram, a tiragem deles nos últimos anos, né, desde 2002. O Dia foi o que teve a maior queda, né? Ele tinha uma tiragem de quase 200 mil exemplares em 2002, caiu para menos de 50 mil em 2015. E o montante direcionado à publicidade nesses jornais caiu bastante. Eu posso passar depois para a Lilian, ela passa para vocês direitinho, mas tem uns dados também de publicidade para a internet que tem crescido. Então, basicamente, da onde vem a renda dos jornais, né? Vem dos anunciantes e vem da venda de assinaturas. Você tem aí tanto a queda no volume dos anunciantes, quanto a queda nas assinaturas e venda nas bancas. Então, não tem como o jornal sobreviver se ele não arrumar alguma forma de monetizar essa atividade na internet. Só que aí tem uma questão, assim, que os jornais populares, eles às vezes ficam um pouco receosos de cobrar algo dos seus leitores na internet, porque acham que essas pessoas não vão conseguir arcar com isso. Só que essas pessoas pagam o jornal, então, assim, você não precisaria cobrar muita coisa, né? Tem que encontrar alguma forma, a gente vai falar disso mais pra frente. E aí tem outra questão que é essa comunidade que se formou hoje nas redes sociais, assim. É uma comunidade global formada por microcomunidades que são nichos de interesses e de... enfim, questões de pertencimento que cada um tem nas redes. E tem uma cultura, uma linguagem e uma forma de sociabilização própria.
Os jornais hoje, para fazer parte dessa comunidade, eles têm que estar de acordo com essa cultura e com essa linguagem. Então, usar memes, usar uma comunicação feita por emojis, por GIFs. E os jornais populares, mais do que os jornais de referência, fazem isso ou buscam fazer isso justamente para se aproximar. E o que a gente percebe também é que a cultura da internet ela é muito parecida com a cultura popular. A cultura popular ela tem esses elementos do grotesco, do humor, da transgressão. E os jornais populares eles já têm essa vocação para isso. Então, se eles soubessem se apropriar dessa cultura que eles mesmos valorizam e transpor isso para a internet, seria uma forma de fazer parte dessa comunidade. E os jornais populares eles também ocupam esse lugar de instituição intermediadora entre o poder público e a sociedade. Então, assim, a questão das denúncias e de ouvir o leitor, saber o que ele está precisando e colocar isso para o poder público. E essa também é uma das noções de comunidade. Então, o jornal popular, ele mais do que os jornais voltados para as classes altas, ele tem esse potencial comunitário que é tão presente na internet, né? Então, assim, transpor isso para as redes sociais seria muito fácil, mas você precisa deixar um pouquinho essa questão do impresso e se inserir mais nessa nova realidade, né? E, enfim, a gente falou um pouquinho antes da crise de credibilidade, da falta de representatividade. E essa crise ela vem não só para o jornalismo, né? É uma crise que está em todas as instituições, na política, na religião, na ciência mesmo. É uma crise que vem com a pós-modernidade, em que as narrativas que a gente construiu para legitimar o real, elas perdem um pouco o sentido. Então, como que a gente faz para ganhar a credibilidade das pessoas de novo, né? E esse pacto de credibilidade entre o povo e a imprensa é abalado porque você não sabe mais em quem que você vai acreditar. E no meio dessas fake news, né, você não sabe também quem que está ali falando a verdade. Então você precisa reconstruir essa credibilidade do jornal. Só que é difícil fazer isso quando o jornal perde a credibilidade com o público. Assim, essa capa ela foi bastante criticada nas redes sociais, na página do Maré Vive, porque ela retrata... Colocaram algumas piscinas ali na Maré, e aí o jornal colocou como se tivesse sido tráfico e como se fosse uma forma de impedir que os policiais passassem pelas ruas. Sendo verdade ou não, a questão é que, de acordo com as pessoas nas redes sociais, os moradores e as associações de moradores, as pessoas não foram ouvidas, ou foram ouvidas e não foram levadas em consideração. E aí fizeram uma manifestação ali na porta do jornal, fizeram um piscinaço e fizeram um apelo, inclusive, na página Maré Vive, para que as pessoas não comprassem o jornal. E aí cai um pouco naquilo que eu tinha falado também do por que existe essa falta de representatividade. Porque o jornal popular ele é feito pela elite. Uma pesquisa mostrou que 72% dos jornalistas brasileiros são brancos e só 5% são negros. Então é difícil a gente, numa redação, conseguir captar todas essas questões das classes mais baixas se você não tem ninguém que seja dali. E é engraçado porque, assim, na redação, normalmente, entre os repórteres, você percebe uma diversidade maior, tem mais mulheres, negros, homossexuais, e aí, conforme o nível hierárquico vai subindo, essa diferença vai ficando menor. Então, quando você chega no nível dos editores executivos, são praticamente homens brancos e com mais idade, assim. Então, quem realmente decide as coisas, quem faz as capas, quem decide que pautas vão entrar ou não, são homens brancos mais velhos. Então, é difícil ter essa diversidade e é inevitável que se caia, às vezes, em alguns erros por conta disso. Não, tá certo. E aí, quais são as possibilidades, então, do jornalismo popular na internet? Assim, primeiro é mudar o modelo de negócio, porque se você depende de anunciantes, fatalmente você vai cair em algum interesse
político e mercadológico, porque a gente tem anunciantes que são o Estado, a Prefeitura também. Então, você vai acabar tendo que não falar de alguns assuntos, você vai acabar ficando preso de alguma forma. E hoje em dia é uma tendência se investir mais nas assinaturas de jornal para que isso traga uma liberdade maior. O New York Times faz isso, a Folha de São Paulo agora já está chegando, a rentabilidade com assinaturas chegou quase no mesmo nível da rentabilidade com anunciantes. Então, é uma tendência que os anúncios deixem de ser uma fonte de renda para o jornal, justamente para prezar por essa liberdade de imprensa. E a outra questão é você voltar ao noticiário local, jornalismo colaborativo. Assim. Você ter agentes de notícias nas comunidades, você ter pessoas dentro dos lugares onde o jornal não consegue chegar para transmitir notícias e para realmente mostrar o que acontece naqueles lugares. E aí a gente tem o Pedro Doria do Canal Meio, ele era do Globo, e a Bianca, que é ex-repórter lá do Dia, falando mais ou menos como é que funciona a escolha das pautas com base nessa questão dos anúncios, né? E aí o Pedro Doria, ele explica que quanto melhor a manchete, mais anunciantes o jornal vai ganhar, né? Depois de uma série de cadeia de coisas. E então a manchete ela precisa chamar a atenção e ela precisa ser sensacionalista às vezes para influenciar na venda nas bancas. E a Bianca ela explica como que na internet essa escolha das pautas acontece com base nos cliques, né? Então, assim, muda um pouco do impresso para o online, mas o princípio continua o mesmo. A gente precisa de muitos cliques e muitos acessos no portal para poder conseguir mais anunciantes. Então, se você deixa de depender dos anúncios, você consegue ter mais liberdade para oferecer aquilo que a população realmente quer ver. Porque nem sempre o número de cliques vai ser reflexo de uma boa reportagem ou de uma notícia que vai acrescentar alguma coisa. Tem alguns portais e algumas agências de notícias que já trabalham com outras formas de financiamento. Uma delas é o crowdfunding, você deixar livre para quem quiser pagar por matérias, pagar o que pode ou o que acha interessante. A venda de matérias, então, é você trabalhar mesmo como uma agência de notícia, produzindo conteúdo para outros portais. E alguns têm a sorte de ter o aporte também de um mecenas, é o caso da agência Lupa, que tem o aporte da família Moreira Salles, que é a família que tem a Piauí, a revista Piauí. E aí os jornais populares, eles têm essa ideia de que o público não está pronto para pagar por notícias. Só que até o Alberto Dines, do Observatório da Imprensa, ele fala que, na verdade, as pessoas querem ter acesso à informação de qualidade. Então, de repente, você cobrar um pouquinho, assim, a pessoa vai preferir pagar aquilo do que você não cobrar nada, mas a pessoa não encontrar uma informação de qualidade no seu jornal. E tem vários sites, não sei se vocês conhecem a revista Asmina, conhece? Que eles fazem, às vezes, crowdfunding, fazem algumas campanhas, e quando as matérias são realmente interessantes, as pessoas têm vontade de pagar por aquilo para poder ler alguma coisa interessante. Mas, enfim, mesmo que a gente leve em conta que as pessoas, o público popular, não está pronto para pagar por informação, existem outras formas de fazer com que esses anunciantes sejam menos agressivos e que isso influencie muito no conteúdo do jornal. Então, o marketing de conteúdo ele é uma boa forma, é o que o BuzzFeed faz muito, de pegar um anunciante, Smirnoff, e aí você vai criar uma listinha, veja 10 drinks para fazer nesse carnaval. E é uma informação que as pessoas querem ler, que é uma informação boba, mas assim, é interessante, é legal, é descontraído, e você não fica com aquele anúncio assim, de uma forma muito agressiva. Então, é uma forma também de capitalizar o jornalismo popular sem abrir mão dos anunciantes. E o Facebook anunciou no final do ano passado, que vai passar a priorizar os conteúdos de interação pessoal, né? E aí a própria chefe de parcerias jornalísticas do Facebook, ela falou que
ela não pode... o trabalho dela não é deixar felizes os publishers, ela quer garantir que existam notícias de qualidade no Facebook. Então, a tendência agora do jornalismo não é mais simplesmente jogar informação em cima das pessoas. As pessoas têm uma gama enorme de opções, assim, de lugares onde elas podem conseguir informação. Então, para que você consiga pessoas interessadas em ler o que você está produzindo, você precisa produzir coisas interessantes. E a customização do conteúdo é fundamental também. Você saber para quem você está falando e oferecer algo que essas pessoas realmente queiram consumir. E aí, no meio disso tudo, o jornalismo ele perde esse lugar de detentor da informação e ele passa de gatekeeping para gatewatching, né? Que seria fazer uma curadoria das informações que circulam na rede e montar essas redes de colaboração para oferecer a maior quantidade possível de informação para as pessoas de uma forma com qualidade, enfim. E o noticiário local ele ganha cada vez mais importância também, porque você tem milhões de agências de notícias, você tem milhões de jornais, você tem milhões de portais de notícias, só que nem todo mundo vai falar daquilo que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Então, o jornal popular ele precisa estar cada vez mais perto das pessoas. Por isso, essas redes de colaboração elas são importantes e por isso que é importante estar dentro ali da onde seu público está. Então, basicamente, o que a gente percebe é que o problema do jornalismo popular e do jornalismo no geral hoje não está na demanda. As pessoas querem ler notícias. As pessoas não deixaram de se interessar por informação. O problema está na forma como essa informação é entregue para as pessoas, né? Nem sempre as pessoas encontram aquilo que elas querem ler ou da forma como elas querem ler. E o modelo de jornalismo popular praticado hoje ele não está de acordo com as mudanças sociais, culturais e tecnológicas do público leitor também. Se investe muito no jornalismo impresso, a presença dos jornais populares na internet é muito baixa ainda, os portais, principalmente do Meia Hora, é muito desatualizado, o Expresso, que é do Grupo Globo, nem tem um portal. Então, isso precisa mudar para que esses jornais eles consigam sobreviver na internet. E conhecer melhor o público, identificar as suas necessidades. E o que é muito importante é que não adianta você pegar o modelo de jornalismo impresso que é feito e jogar para a internet. Assim, você precisa adaptar isso para esse novo público, porque o Dia, por exemplo, o leitor do jornal impresso não é mais aposentado, é um pessoal com mais idade, é servidor público. Na internet, o leitor do Dia pode ser outro. Então, saber identificar quem é que está acessando esses portais e produzir um conteúdo mais customizado para eles. E tem essa frase do Gay Talese, que é muito boa, que é bons textos vão sobreviver porque são bons. Então, focar na qualidade hoje em dia é mais importante do que focar nos anúncios e na quantidade de cliques. E é isso. Perguntas? Eu tenho algumas, hein? Então tá. Eu fiquei curiosa que queria te ouvir mais quando você fala da questão do sensacionalismo, que eu acho que para eles eu acho que é interessante pensar um pouco essa questão das sensações, como sair do padrão de pensar só o jornalismo sensacionalista como uma coisa prejudicial, né, que denigre aquele que o faz, e pensar o jornalismo sensacionalista feito pelo jornalismo popular de uma forma que pode ser produtiva, né? E esse diálogo do popular com o comunitário, como é que se dá? Tá, eu vou começar pela segunda pergunta, então. Não, o jornal comunitário, o que é? Um jornal, em primeiro lugar, que é feito por para quem ele é, pelas mesmas pessoas para quem ele é direcionado. Então, se você tem um jornal comunitário da Favela da Maré, por exemplo, quem vai fazer esse jornal são os moradores da Favela da Maré. E a outra questão é que o jornal comunitário ele tem uma função educativa, ele tem uma função de informar
para aquele meio e para transformar aquele meio. É diferente do jornal popular, que tem como objetivo lucro, obviamente, porque é uma empresa e ele precisa sobreviver e dar lucro para o dono dele. Então, a principal diferença é essa. Mas o jornalismo popular ele pode se usar de algumas características do jornalismo comunitário para estar mais próximo dos seus leitores. Então, essa preocupação com as questões sociais e até mesmo de procurar empregar pessoas que sejam parte desse público para quem ele é direcionado. Isso tudo é importante, mas ele nunca vai ser um jornal comunitário porque ele é um negócio, é uma empresa, enfim. E aí, com relação ao sensacionalismo, assim, quando a gente pensa em sensacionalismo, a gente pensa em ou mulheres com a bunda de fora, ou a gente pensa em piadas de mau gosto, ou trocadilhos infames e tal. Só que o sensacionalismo nada mais é do que a produção de sensações. E as sensações são aquilo que comovem a gente. Comovem no sentido de mover com. Então, quando a gente vê alguma coisa que produz alguma sensação na gente, a gente se move em direção àquilo. E aí tem esse sentido de ação e de aproximação. Então, o sensacional, ele não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. É claro que coisas sensacionais chamam a atenção quando são grotescas, quando são um corpo, por exemplo, estendido no chão, cheio de sangue, ele é sensacional. Porque você olha aquilo e aquilo te produz muitas sensações. Mas o humor ele é sensacional também, e o humor ele pode ser uma coisa usada para o bem ou para o mal também. Trocadilhos, enfim, coisas que Meia Hora faz muito na capa, que são muito legais e que chamam a atenção para assuntos. E isso pode ser feito para tornar assuntos áridos mais interessantes também. Você pegar uma matéria de economia e tentar fazer um gráfico com coisas engraçadinhas e usar imagens. Então, tudo isso é usar o sensacionalismo para produzir sensações que façam com que as pessoas entendam mais aquilo que está sendo dito e pensem sobre aquilo, enfim. É isso. Logo no início da sua fala, você faz uma comparação com o histórico, né? O que exatamente que no início da produção do jornalismo popular você ainda identifica no jornalismo atual popular? Como que nasce o jornalismo popular no Brasil? Ele nasce por uma demanda, tem essa questão política também. Todos eles tinham algum interesse político, assim. Normalmente algum candidato ia lá, lançava um jornal, ou então não ele propriamente dito, mas algum amigo e tal dava um jornal de presente para alguém. E por essa questão mercadológica também, porque quando o jornal surge, ele surge para atender os interesses da burguesia, né? Surge na época da Revolução Francesa, a burguesia ela produziu o jornal para atender os interesses dela, e depois que ela assume o poder, o jornal passa a servir ao capitalismo, né? Então ela começa a querer ganhar e transformar aquilo num negócio. Então o jornal ele perde a condição revolucionária dele e a condição contra-hegemônica para ser hegemônico. Só que aí ele está lá atendendo a burguesia. E aí você percebe que tem classes populares que não têm isso. E a classe popular normalmente quer ascender a condição de burguesia também. Então os jornais pensam, vamos oferecer um produto que elas querem consumir, que elas estão precisando consumir. Surge por essa questão mercadológica. Só que para a burguesia não interessa também você dar às classes populares a mesma condição que você dá para os seus pares, né? Então, interessa a burguesia manter as classes populares alienadas na medida do possível, dando aquelas informações a conta-gotas e do que interessa, e em vez de educar e de oferecer material e condições para que essas classes também comecem a pensar e perceber a realidade à volta delas, enfim.
Stephanie, você fez uma distinção muito grande entre o jornalismo comunitário e o jornalismo popular, né? Você acredita que com essa interlocução tão forte que existe hoje, justamente por causa da internet, entre essa mídia comunitária e essa mídia local, e a participação dessa mídia comunitária diretamente com essa mídia local, não existe o risco de você perder essas características tão latentes de a mídia comunitária, ela serve para o desenvolvimento daquele grupo, ela está atenta. Eu, por exemplo, estava no elevador descendo, encontrei um menino que faz o jornal na Rocinha e perguntei, e aí, quais são os projetos para esse ano? Aí ele falou, não, nós estamos agora como uma associação, já temos CNPJ e tudo. Eu falei, e o Fala Roça, vai rodar esse ano? Ele falou assim, eu estou atrás de patrocínio, já vi uns anunciantes. Quer dizer, o método mercadológico, a forma de olhar para aquele produto já não é mais a mesma que há anos você olhava. Então, eu acho que isso já é fruto. Na minha concepção, isso já é fruto. Não que seja um fruto ruim, mas já é fruto. Como é que você avalia isso? A partir do momento que vira um negócio, é difícil de você ser 100% comunitário, né? Porque você vai ter alguém ganhando dinheiro ali. E aí a questão é essa. A questão é saber se ele procura alguém só para patrocinar o jornal e para fazer com que o jornal tenha condições de existir. Fazer que ele sobreviva, né? Ou se alguém quer ganhar dinheiro ali, entendeu? Porque aí, quando a gente envolve ganhos financeiros, as coisas acabam mudando um pouco, porque a pessoa vai querer ganhar sempre um pouquinho mais. E aí, não vamos falar aqui desse problema, sei lá, tem um supermercado jogando lixo na casa dos moradores. Não, mas esse supermercado é nosso anunciante, então vamos tratar isso de outra forma e tal. A questão é, de repente, no caso dele, não sei, arrumar anunciantes que estejam de acordo com os princípios do jornal e ter alguma liberdade para também deixar de aceitar esses anúncios, se for o caso. Mas é difícil, né? Mas não perder a característica comunitária é mais do que isso, né? Seria realmente aquilo de lucrar com esse negócio, assim. Aí tem que ver. Gente, ninguém tem pergunta nenhuma? Oi. Oi. É porque eu não sei se faz, como você estava falando É porque eu fiquei pensando muito nesse exemplo que você deu do BuzzFeed, de como eles tratam a questão da publicidade e tudo mais. Você acha que, agora com toda essa nova questão não é noticiário, mas tipo de jornalismo na internet, você acha que o jornal estaria perdendo um pouco da sua característica ou não? Ele simplesmente está conseguindo se moldar? Ou não sei se deu para entender muito bem, por isso que eu acho que não foi uma boa pergunta. É porque agora com toda essa coisa da internet as pessoas ficam com medo de que as coisas como, por exemplo, o cinema ou o jornalismo estariam perdendo a sua essência, sabe? Ou estariam perdendo o seu formato, aquilo que torna o jornal, teria agora se perdendo, já que está tentando acompanhar a internet ou tentando seguir o formato da internet. Eu acho que a questão é pensar qual é a essência do jornal, né? A essência do jornal é informar. Então, se você faz isso de um jeito ou de outro, não faz muita diferença, porque as pessoas têm esse medo, né? Quando a televisão surgiu também, ai meu Deus, vai acabar o jornal. Quando a rádio surgiu, ai meu Deus, vai acabar o jornal. E não, o jornal muda, de repente, da mesma forma que quando o rádio surgiu, o jornal precisou tratar as notícias factuais de outra forma, com a internet também. Assim, a internet dá tudo muito rápido, então você precisa adaptar as coisas. Mas as pessoas continuam querendo se informar e da forma como você faz isso, não... Pelo contrário, eu acho que se as pessoas mudam, o jornal tem que mudar. Assim, não faz sentido a sociedade mudar e o jornal continuar lá daquele jeito só porque as pessoas acham que o jeito de fazer jornal é aquele, entendeu? E não sei se você concorda, mas eu acho que até que essas novas narrativas da internet, elas corroboram para esse formato do jornalismo popular.
O jornalismo popular ele tem muito a ver com a internet, né? A cultura popular é muito essa cultura da internet, assim, dos memes, né? O meme é muito... Ele envolve tudo, aquele livro do Bakhtin, da cultura popular. Dos renascenças. Né? É o que eu falei para vocês com relação ao conceito de grotesco. Isso. Tudo que você vê ali, ele fala, sei lá, 1800 e tanto, da cultura popular, tudo que ele descreve é o que a gente vê hoje na internet, assim. E tá tudo materializado nos memes e nos GIFs, então acho que se o jornalismo popular abraçar isso, ele deslancha na internet, porque tem tudo a ver, né? E nesse trabalho que você fez de pesquisa, você conseguiu, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta que possa já ter sido respondida ao longo da sua apresentação, mas essa passagem do sucesso das capas para essa narrativa nos memes, ela acontece tão facilmente no Meia Hora, por exemplo? Essa eficácia das capas, dos títulos no papel, ela passa para a internet? Não. Não, então. Não acertam, né? Não, é porque, na verdade, não tem nenhuma tentativa, entendeu? Eles postam Eles não conseguem capas, ousar, né? Então, pelo que eu percebo, assim, eu não sei se tem alguma mudança nesse sentido. Mas eles postam as capas ali e aí muitas vezes dá uma repercussão incrível. Você vê as pessoas compartilhando, curtindo, comentando. Mas não existe nada além disso, assim. Não existe você tentar fazer uma brincadeira com um fato que aconteceu ao longo do dia. Não existe pegar uma matéria, colocar um meme, puxar o link para uma matéria. Não tem essa interação com a cultura das redes sociais, assim, e é uma presença muito, muito pequena, assim. O Dia e o Extra ainda tem uma presença um pouco maior, ainda usam umas expressões, assim, da internet para se referir a algumas matérias, mas o Meia Hora e o Expresso, então, menos ainda. Mas o Meia Hora é muito pouco, assim, e é um público que está muito na internet, né? Eu não sei se existe esse preconceito de que o leitor do Meia Hora não acessa a internet, não sei o que acontece, mas pelo que eu vejo, assim, são pessoas que estão muito ali e são pessoas que produzem muito conteúdo na internet e isso não é aproveitado. Outra coisa, você quando estava pesquisando, você chegou a pensar esses jornais com relação aos jornais de bairro, por exemplo, o nascimento dos jornais de bairro? O que você observou? A tendência que vários autores colocam é desse jornalismo cada vez mais local, né? O jornal popular, ele é, por definição, um jornal local. Ele nunca vai ser um jornal nacional popular, sempre é um jornal da cidade, assim. E outra tendência para que os jornais consigam sobreviver na internet é justamente o jornal ter esses focos, assim, em comunidades, em bairros, e isso existe muito na internet, né? Você tem no Facebook grupo de todos os bairros, assim. Então, as pessoas têm essa necessidade de saber o que está acontecendo no bairro delas. Assim, outro dia mesmo teve um tiroteio atrás da minha casa e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo do bairro para ver se as pessoas tinham ouvido também os tiros, para saber o que as pessoas sabiam sobre aquilo. E eu joguei na internet, nenhum portal de notícia tinha nenhuma informação sobre aquilo. Só achei informação no grupo do bairro. Então, eu acho que falta isso. Existe essa demanda por informação local, e os jornais não dão conta, assim, eles não... Você chegou a ouvir, não sei se alguém ouviu falar também, que esses grupos de bairro, tipo Alerta, Leblon, Alerta, que era de uma pessoa só que fazia e que era uma coisa meio patrocinada? Você chegou a ver alguma coisa? Não. Eu vi uma notícia dessa, não sei se é fake news, mas que seria uma coisa meio orquestrada, já com patrocínio. A gente também fica meio refém, né, do que está surgindo. Essa crise da credibilidade. Não, e tem isso, assim, o jornal, ele sempre foi uma fonte de informação confiável. Então, uma outra forma de conseguir monetizar em cima disso é recuperando essa credibilidade, né? Porque eu acredito, nesse dia em que eu fui buscar informação sobre o tiroteio, se eu visse num jornal, eu acreditaria mais do que alguém que falou ali no grupo, não, foi por causa disso que teve tiro, entendeu? Então,
Tá tudo conectado, né? O que mais, gente? Olá. Então, eu acho que o segredo de tudo isso é você contratar mais gente, né, para ter essa cobertura maior e até mais na internet, né? Quando você falou a questão de trazer o que é do impresso para a internet, isso precisa de gente. E precisa de gente que entenda, que estude o assunto. Só que como é que você vai contratar mais pessoas se os jornais hoje em dia estão em crise financeira? O que você mais tem notícia é de gente sendo demitida, reduzindo a equipe. Como é que você faz isso? Não, é verdade. O próprio Dia, Meia Hora, eles tinham, na época que eu trabalhava lá, eram 2 andares de redação. E aí, logo depois que eu saí, eles demitiram metade da redação, ficou um andar só. Uma das saídas é aquela questão das redes colaborativas, né? Você ter pessoas dentro de comunidades fornecendo informação para o jornal, e aí os repórteres que estão dentro do jornal vão procurar saber se aquilo é verdade ou não, vão apurar, mas a informação já chegou. A própria questão do WhatsApp é muito legal também, porque as pessoas vão mandando material, manda foto, manda vídeo, e você consegue muita coisa de graça. Mas a outra questão é a questão que estava ali do mercado de trabalho. Assim, não existe um jornal de qualidade se você não investir em quem produz a notícia. E aí é um investimento mesmo que as pessoas... Porque a impressão que dá quando a gente conversa com donos de jornal é que eles acham que pessoas são um gasto, né? E não um investimento, e que poderia estar rendendo mais leitores para eles. E encontrar novas formas de financiamento mesmo, porque, obviamente, o que tem hoje não está dando certo. Os jornais não se pagam, né? Então, precisa encontrar modelos de negócio que funcionem, e que funcionem na internet, que é onde está o futuro de tudo, né? Mas, sem dúvida, investir em pessoas é fundamental para que tudo isso aconteça, assim. Essa experiência de trazer você para falar para eles tem 2 objetivos. Além de você expor a questão do Jornal Popular, é também para eles observarem como você faz o seu estudo acadêmico, como você pega um produto empírico, os jornais, Meia Hora, o Dia, né, o Expresso, Meia Hora, e os conceitos por qual ela passou, né? Vocês perceberam por quais os conceitos que ela passou, como que ela vai dialogar dos conceitos? É só para eles entenderem um pouquinho como que eles estão começando a caminhar para aquele processo final de TCC, de final de curso. Então, só para eles entenderem também, é a primeira vez que a gente traz no Diálogos de Mídia Local alguém que não é produtor de mídia comunitária, é alguém acadêmico que fez uma pesquisa sobre um jornalismo popular. Tá? Então, Stephanie, assim, super obrigada, que o objetivo era esse mesmo, de você apresentar o seu trabalho rico de informação teórica, né, e fazendo esse olhar acadêmico sobre um produto que é o jornalismo popular. Ninguém tem mais perguntas? Nada? Eu queria te pedir encarecidamente se você podia transformar num PDF que eu pudesse passar para eles, para servir de base para eles terem as informações que você falou aqui. E se tivesse mais alguma coisa que você quisesse destrinchar um pouco mais para eles, o que eu chamei a atenção de início, de histórico, é só mais para fortalecer nessa leitura para eles desse tema. Uhum. E principalmente vocês prestarem atenção, ver quando ela fala a questão dos conceitos de gatewatching, gatekeeper. Vocês já aprenderam esses conceitos em outras disciplinas. Então, vocês se apoderam desses conceitos que vocês ouviram em outras disciplinas e vão levar para o trabalho que vocês vão olhar. Tá? Que ponto que você acha que podia ser mais... Não, eu acho que como eles estão fazendo essa transição, saindo da mídia comunitária, da produção feita por aquele que é o sujeito da experiência, que trabalha, que é daquela comunidade, e indo para um jornalismo local, que a gente vai, na aula que vem, pensar o conceito de mídia local, é pensar essa transição mesmo, porque eu acho que, atualmente, esse diálogo da mídia comunitária a gente já falou bastante aí, eu não sei se tem muito mais o que entrar também não, com a mídia local,
popular, paga, comercial, ela é tão grande, tão intensa, que essa coisa do uso de imagens gratuitas, mandar por WhatsApp, até que ponto isso está mexendo nos dois lados, nas duas pontas, até que ponto também a mídia comunitária está deixando de fazer o papel dela para estar presente na outra ponta, né? E o quanto isso é produtivo para a comunidade. Aí a gente vai entrar em uma série de possibilidades. Por exemplo, o meu objeto de estudo, que é o parceiro do RJ, é aquilo que eu já falei, é produtivo, está lá dentro. Agora a Globo lançou RJ Comunidade e tem o RJ Móvel. Então, no mesmo telejornal, você tem o RJ Comunidade, ele abre a câmera para alguém da comunidade. E só dá, quer dizer, como se eu morasse... sou moradora do Recreio, então eles me dão a câmera, eu mostro, isso aqui, o jacaré aqui no Recreio, não sei o que lá. E mando aquele vídeo. E eles expõem o vídeo como eu mandei. E logo depois vem a Suzana Naspolini berrando, gritando, correndo, mostrando lá não sei onde. Então, quer dizer, são dois modelos de inserção da comunidade dentro do telejornal. Quer dizer, duas formas de dialogar. E, além disso, ainda tem o envio do vídeo, grave assim, deitadinho, não sei o que, e envie para a gente. Então a gente podia depois talvez falar um pouco mais desse diálogo, mas eu acho tudo muito rico até agora. Não, essa própria questão dessa capa, por exemplo, né? A página Maré Vive no Facebook, ela pediu para que as pessoas boicotassem o jornal e tudo mais. Mas até que ponto isso também é um desserviço, né, à comunidade? Porque, assim, o jornal ele tem muita coisa importante, interessante, e talvez fosse mais produtivo que os moradores tentassem entrar em contato com o jornal e falar, não, vamos fazer de novo essa matéria do jeito certo, assim, o que a gente pode ajudar vocês, o que a gente pode tentar... Porque essa briga entre jornal comunitário, jornal comercial, enfim, ela não é produtiva para ninguém, né? E... eu acho que a colaboração ela pode ser da mesma forma que o RJ faz. É claro que tem que tomar cuidado porque o jornal popular ele não perca a sua essência e não perca as suas características, mas essa colaboração ela é muito importante. Da mesma forma, o jornal comercial também buscar isso, né? Também não se colocar como eu sou o dono da verdade, toda a informação produzida pelos meios de comunicação comunitários são informações falsas ou não têm credibilidade, eu tenho, assim, isso também não é legal. Mas o jornal comercial ele é importante por esse contato com o poder público, né? Que foi aquilo que eu até falei na defesa, assim, que os jornalistas eles têm hoje o WhatsApp do governador, então eles conseguem tirar dúvidas muito rápido, eles conseguem ter informações muito mais rápido. E isso é super importante para as pessoas. De repente, eles conseguiriam atender mais rápido e melhor as reivindicações daquela comunidade se houvesse essa parceria, assim. Então, acho que essa seria também uma boa saída para os dois lados, né? Alguma pergunta? Nenhuma? Então, Stephanie, super obrigada. Obrigada a vocês.